Nesta manhã, Aleluia. A paz do Senhor, amados. As classes estão liberadas. Nosso irmão Diácono Colim, ele informa também que as classes dos batizantes e os que já se batizaram vai ocorrer lá em cima também. Você que ficará aqui ao templo, peço que chegue mais para frente aí, na altura aí, a partir ali da mídia para cá, para estarmos aproveitando melhor a lição. Amém? De antemão, quero parabenizar os pais. Amém? O Senhor continue vos abençoando, vos fortalecendo. Aqueles que, alguns como dizem, né, são pães, né, pai e mãe, também, segue o parabéns. Que o Senhor seja a sua bandeira da vitória. Louvado seja Deus. A nossa lição desta manhã é a lição de número 7. O título é Asa, confiança plena no Senhor. O texto bíblico base ele está em 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 1 a 7 e o versículo 11. Estarei lendo para remir o tempo. Haja visto que nós teremos nosso café da manhã e ainda alguns outros desdobramentos. Amém? Você que está com a Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 1 a 7 e o versículo 11. Amém, amados? Vamos nós, então. Acompanhe aí na sua revista ou na sua Bíblia. O versículo 1. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta. E não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor, nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no seu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Louvado seja Deus. Nosso texto áureo, ele está em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a parte A, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Por favor, o segundo slide. Nossos objetivos hoje são conhecer as principais características do reinado de Asa e suas implicações, aplicar as atitudes positivas de Asa em sua própria vida a fim de obter sucesso, tais como confiança, purificação, fé,
e renovação constante da aliança com Deus. Conscientizar-se de que a medicina não está excluída da vida do cristão. Entretanto, nos tempos de Asa, estava associada ao misticismo e às artes mágicas. A nossa palavra introdutória o comentarista ele nos traz meio que um resumo, né? Falando sobre o reinado de Asa. Eu aqui gostaria de, introdutoriamente, trazer uma contextualização que eu não vi nas outras lições, para que nós possamos alinhar todo o nosso tema. Amém? Havia vista que nós estamos já na metade do trimestre, né? O tempo voou. O próximo slide aí, por favor. Os livros de Reis, Crônicas, registram que Israel, reino do norte, permaneceu a maior parte do tempo na idolatria. Entretanto, o reino do sul, Judá, também oscilou entre a idolatria e o culto a Jeová por diversas vezes. Tal prática conduziu ambos os reinos à calamidade espiritual. No seu tópico 1 aí, o comentarista fala, na escritura sagrada, especificamente no livro de Crônicas, você observa os dois reinos e as práticas que eles tiveram. Próximo slide. E aí no tópico 1.1 eu quero passar essa imagem para nós, só para contextualização das tribos de Israel. Você olhando aí o mapa, você vai ver que nós temos todo o contexto de Israel na parte de cima. Não sei se está visível aí Efraim, que é de Efraim para cima, né? Praticamente o reino do norte, que é o amarelado mais claro. E de Benjamim para baixo, Benjamim e Judá, é o reino do sul. Aí você pode olhar e falar, nossa, mas tem mais um reino lá, são 3. Não, não são 3, por quê? Simeão, ele migrou para o reino do norte, certo? Na ruptura que houve, lá quando nós falamos de Jeroboão, houve essa migração da tribo de Simeão. Inclusive o pastor Rubens, muita propriedade, tinha pontuado isso no início do trimestre comigo, e está aí a validação nossa. Próximo slide para a gente fechar essa contextualização. Então, vem aí o reino dividido já, o novo mapa, né, nesse contexto que nós estamos, que é o reino do norte e o reino do sul. No nosso texto aí do mapa, vem falando, no segundo ponto, que além da tribo de Judá, o reino do sul incluía a maior parte da tribo de Benjamim e a do sul, e de Simeão ao sul da Palestina, sendo que Simeão passou para o reino do norte. Os levitas, que também foi pontuado pelo nosso pastor Rubens, habitavam essa região, bem como a família de Davi. Lembrando que a tribo de Levi ela foi separada para o serviço no tabernáculo e para o serviço no templo do Senhor. Então, você não vê muito bem isso aí neste contexto aqui deste mapa, ok? As principais causas da divisão, para fechar o nosso contexto, são o declínio de Salomão, dos fatores econômicos e o maior poderio de Judá e debilidade espiritual. Ou seja, o nosso resumo está em depender do Senhor, confiar nele, né? Você vê o título da lição, você entende isso. Mas, devido a essa questão, né, como diz uma pessoa lá no meu trabalho, do vil metal, né, apesar que hoje nós temos papel moeda, né, houve essa divisão. Ou seja, a nossa humanidade ela tem sempre pendido para uma questão pecaminosa, fruto do pecado original. É uma coisa que temos levado conosco. E isso só vai cessar quando Cristo voltar, quando o seu reino for instaurado aqui. Amém? Por enquanto, nós seguimos com o reino dividido, um reino humano. Amém? Tópico 1, próximo slide. Então, nosso comentarista ele nos traz aqui que a questão do culto idólatra no Antigo Testamento.
ele se dava por 4 fatores, ou talvez até mais um, mas não citarei. Por meio de sacrifícios às imagens, você pode acompanhar em casa, Isaías 44, 17. A adoração aos deuses falsos. Apesar de Sete buscar ao Senhor lá no início, com o advento das outras nações, por exemplo, no nosso mapa lá nós temos, né, os filisteus, os edomitas, né, e as demais outras nações ali no entorno. Você tem uma outra adoração a outros deuses, deuses de fertilidade, deuses da prosperidade, Deus da chuva, Deus da terra. E aí é uma miríade, muito diferente do que é hoje, né? Nós temos poucos deuses hoje, não é verdade? É praticamente semelhante. Terceiro, a tentativa de adorar ao verdadeiro Deus por meio de imagens. 1 Reis 16, 26. Hoje, quer dizer, naquela época, você já vê que já existia um certo nível de idolatria, ainda que a título de buscar ao Senhor. Ora, mas nós ouvimos, até cantamos, que Deus não é um Deus de perto, mas Ele é um Deus de perto, desculpe, e é um Deus de longe. Ele não precisa estar focalizado num elemento qualquer. Eu não preciso de um elemento físico. Ainda que nós, como humanos, nós temos essa sensibilidade àquilo que é palpável. Mas o nosso Deus, Ele está palpável em qualquer lugar. Jesus, ao conversar com aquela mulher samaritana, ele quebra com este conceito do palpável. Porque na Samaria se adorava de uma forma, em Jerusalém se adorava de outra. Mas Cristo ele mostra que o Senhor, Ele está tão próximo que nós nem vemos. Ele está tão próximo, ao alcance de uma oração, ao alcance de um momento de adoração a Ele. E muitas das vezes as pessoas ainda estão tentando tatear Deus. Não é necessário. É necessário que você tenha um coração diferente desse tópico aí, da letra D, no slide, que as pessoas naquele tempo estavam gerando ídolos no coração. Diferentíssimo de hoje. Ah, meu ídolo é aquele jogador de futebol. Ah, o meu ídolo é aquele cantor, aquela cantora, aquele grupo. Diferentíssimo, né? Nós temos que gerar um coração adorador a Deus. Não ter um coração, como está aqui no Antigo Testamento, gerando ídolos. Porque nós, quando buscamos ídolos, nós estamos fadados a nos decepcionar demais. Puxa, eu achava aquele jogador, mas ele está daquele jeito, está se recuperando de drogas, mas eu achava que ele era super. É a geração de ídolos no coração. E olha que se você olhar esses pontos, nada mudou. Tudo continua a mesma coisa debaixo do sol, como dizia Salomão. Amém? O tópico 2. Os feitos de Asa. Você vê que essa característica distintiva que o nosso comentarista fala, ele pontua dois momentos nesse reinado. Porque esse reinado, ele acaba se tornando diferente da grande maioria. Nós temos poucos momentos na história dos dois reinos em que nós temos um rei que se volta para Deus. A grande maioria deixou de seguir o Senhor. E aí, no 2:1, Asa, ele retoma a adoração a Jeová, promovendo a observância dos mandamentos e a remoção da idolatria. Você vê aí no texto bíblico, 2 Crônicas 14, ele remove todas as marcas palpáveis, lembra? Do palpável. E também ele busca
gerar um coração adorador. Por quê? Você remove os altos, que são, na verdade, os templos de adoração nos montes, tá? E aí me remete até uma passagem, né, também de Crônicas, que fala que Deus não, é o Deus dos vales e Deus dos montes. Então a adoração nos montes não poderiam permanecer lá, porque Deus é o único Deus. Deus é soberano sobre toda a terra. Então ele remove os altos, corta os bosques de adoração. Aí alguém vai falar, poxa, mas desmatamento? Né? Como assim? Não, os bosques que ele fala aí eram jardins de adoração, praticamente um jardim-templo para a adoração de outros deuses. Tem versículo 4 aí. Estátuas também destruídas, que são elementos que trazem o palpável do sobrenatural para o homem. E por fim, ele traz a observância do mandamento, que gera um coração adorador. Você estará, ou seja, Asa, ele busca trazer a adoração ao Senhor integralmente. Voltando aí no nosso tópico 2, na revista, o primeiro deles é positivo, com Azarias encorajando o rei na batalha contra os etíopes. E o segundo, no entanto, é negativo, com Anani repreendendo o rei na batalha contra Israel. Na minha revista aqui, o comentarista traz a mais que, apesar do Senhor ter exortado os filhos de Abraão que a idolatria era uma prática inaceitável, ordenando seu total banimento da terra de Canaã, à ocasião de sua conquista, ambos os reinos, Israel e Judá, renderam-se às divindades, os cultos e às liturgias pagãs. Lembro aí que alguém pode falar, mas foram somente as mulheres de Salomão que começaram a introduzir isso aqui. Não. Você pode ir mais atrás, lembrar do bezerro de ouro, que foi praticamente o povo que trouxe o bezerro de ouro, a adoração a imagem de um animal. Você pode lembrar também que na entrada de Canaã, você tem um povo chamado gibeonitas, que leva no bico Josué. Nós somos de uma terra muito distante, a nossa roupa está toda rasgada, nosso pão está mofado. E aí ele não extermina esse povo, descobre, nossa, eles são nossos vizinhos, eles não são de longe. Mas agora o contrato já estava assinado, já havia uma aliança feita. E aí, com essa aliança, provavelmente, você tem a cultura dos gibeonitas, ainda que eles tenham se tornado serviçais do povo de Israel. Eles foram tornados rachadores de lenha e apanhadores de água. Inclusive, isso me lembra um momento que eu estava ouvindo uma mensagem e, em dado momento, o pregador vira e fala, estava pregando até nessa passagem, Deus vai te fazer rachador de lenha e apanhador de água. Aí eu abri um olho enorme e falei, gente, que isso? Não, peraí, não, está repreendido? Está repreendido. Por isso que é importante estar atento à palavra. Já pensou? O cara vira para você, não, Deus vai te fazer rachador de lenha e apanhador de água. Serviçal do povo de Israel. Peraí, nós somos nação eleita, povo adquirido. Amém? Com essa paz, você tem aí 10 anos em que a Asa fortifica a nação. Começa a fazer algumas reformas, advinda da prosperidade, que o Senhor concedeu a ele por estar seguindo fielmente ao Senhor. Por isso que nós incentivamos a liberdade na nossa igreja. Porque Deus é um Deus fiel, é um Deus que ele está sensível à sua posição diante dele. Você se posiciona diante dele, ele agirá em seu favor também. Amém? E nós vamos ver isso agora.
O tópico 2. A vitória sobre os etíopes. Eu até botei 2, 3 aí nos meus slides. É a próxima. Põe aí, por favor. 2 Crônicas 14, 6, 15. O autor sagrado registra a vitória de Asa sobre os etíopes. O texto bíblico diz que um etíope chamado Zerá conduziu um grande exército, cerca de 1 milhão de soldados. Para aí. Além desses 1 milhão, nós temos 300 carros de guerra até Maressa. Asa, por sua vez, seguiu para a batalha com um regimento menor, formado por uma infantaria de 300 mil homens de Judá e 280 mil arqueiros benjamitas, totalizando 580 mil soldados. Lembrando que, para que Asa tivesse uma maior efetividade nessa batalha, seria necessário ele ter cavalaria, que é mais veloz, você tem um ataque mais difícil de defender, né? Porém, eles tinham somente infantaria, que são os homens a pé. Nosso militar aqui pode confirmar para mim, né? Homens apenas a pé. Tudo bem, tinham mais 280 mil benjamitas, formando 580 mil soldados. Mas como é que eu vou vencer o dobro de homens que eu tenho, se eu tenho somente metade do que eles têm? É 1 milhão contra 580 mil. A resposta vem do. Por isso Salomão, ele sabiamente escreve: do coração do homem são as preparações, seus planos e projetos. Mas a consecução, o sucesso, a continuidade desses planos e até mesmo a finalização deles é dada por Deus. E ele, nessa época aí, nós vemos que ele vence essa batalha. É uma batalha muito complicada, difícil. São 2 para 1, fora os 300 carros de guerra. Porque ele confiou no Senhor. Os etíopes estiveram de uma certa forma, eles se portaram de uma certa forma ao ver o exército do Senhor, de Judá, que eles não ofereceram resistência. Mas quem faz isso? Quem faz isso, igreja? O Senhor. Quando você confia no Senhor, não há resistência do inimigo. Você pode olhar para uma batalha nessa vida, para uma prova, para um deserto e falar: é muito grande, mas maior é quem está com você. Maior é o Senhor que está contigo. Por isso, Asa nos traz, nesse primeiro momento, uma grande lição, um segredo da vitória. Próximo slide. Ele pede ajuda ao Senhor. Ele declara a sua confiança em Deus. Ele assegura ao seu exército que veio em nome do Senhor. E ele reconhece que Jeová era o seu Deus e roga a Jeová que o poder humano não prevaleça contra... mas ele é o rei. Não, contra Deus. Porque quem dá a vitória não é Asa. Quem dá a vitória não é o Ademar. Quem dá a vitória é Deus. Deus é a sua bandeira da vitória. Por isso, erga esse pendão, esta bandeira, com confiança de que você vai vencer, seja qual for a batalha que você esteja para enfrentar esta semana, seja a batalha que for, que você já esteja enfrentando. Tome estas atitudes nesta manhã, nesta semana, e veja se não vai haver uma diferença. Eu te proponho hoje esse teste. Faça essa prova do Senhor. Declare ao Senhor. Porque muitas das vezes a gente chega em casa,
cansado do trabalho, aí encosta assim na cabeceira da cama. Senhor Jesus, obrigado, amém. E abaixa. Não, declare. Se for preciso, lava o rosto, joga uma água, seca, e vamos lá, conversa com o teu Deus, o Deus que é dono do universo, o Deus que é dono de toda a terra. Ele tem todo o poder. Louvado seja Deus. O próximo tópico, deposição de Maaca. Aqui na revista, o comentarista passa que Maaca é a avó de Asa, tá? Mas ela tem uma descendência. O nosso comentarista aqui traz para a gente. Ela é filha de Uriel de Gibeá, está em 2 Crônicas 13:2, e de Tamar, 2 Samuel 14:27. Ela descendia de Absalão e era a esposa favorita dentre as 18 de Roboão. Pouquinho, né? Roboão tinha pouca esposa. Na África eu ouço falar que tem cidades ou países que o homem é obrigado a ter 4. Mas Roboão foi mais além, teve 18. Né? Era uma mulher determinada que exerceu grande influência durante o reinado de seu filho Abias e do seu neto Asa. Ou seja, Maaca ela era uma rainha-mãe, tá? Porque ela foi esposa de Roboão, né? E ela exercia influência por essa posição que ela tinha. E se nós queremos, no caso aí de Asa, né? Se ele queria realmente demonstrar que este reino é um reino do Senhor, ele precisaria tomar atitudes que mostrassem a Deus a sua posição. Nós estamos falando aqui de posicionamento, né? Tá aí, Asa, então, ele vê a mãe colocando no templo, 1 Reis 15:13, um poste ídolo, na verdade um ídolo num formato do membro masculino, membro sexual masculino, para o Deus da fertilidade, no templo. E aí ele fala, não tem jeito, eu vou ter que depor a rainha-mãe. Era uma posição de proeminência, mas a idolatria não pode permanecer. Eu até me recordo, dentro desse contexto aqui, de Gideão. Por quê? Porque Gideão, para concretizar aqui para concretizar a continuidade do seu plano de ação contra as nações que estavam oprimindo, ele destrói também a idolatria na sua própria casa. Certo? E nós, como sacerdócio real do Senhor, nós temos que começar dentro de casa a trazer o reino de Deus. O reino de Deus, ele não começa aqui na igreja. Ele começa no seu lar. Você recebe a instrução sobre o reino de Deus aqui. Mas o seu lar é também uma unidade do reino de Deus. Ah, mas eu tenho dificuldade. Nosso amado aqui falando, é a primeira unidade. Mas nossa prioridade não é só estarmos com o reino de Deus exposto aqui, na coletividade. O reino de Deus, eles têm que estar internamente no individual. Porque estarmos aqui adorando a Deus, levantando a mão, chorando na presença do Senhor é bom. Mas é melhor ainda quando isso se torna um algo contínuo na nossa vida. Porque aí eu deixo de ser, como eu ouvi numa mensagem, o crente 007. Eu deixo de ser somente o crente no momento, numa eventualidade, para ser um crente, um cristão de fato. Hoje nós estamos vivendo
um tempo em que as pessoas viram e falam: eu sou evangélico. E pessoas até mesmo celebridades. Não, eu sou evangélico. Aí escreve 100% Jesus. Mas você já parou para analisar as atitudes, os posicionamentos, a fala dessa pessoa? É isso que vai pontuar se ela é realmente cristão. É isso que vai pontuar se ela realmente está vivendo o evangelho. Né? Eu não vou pontuar nomes, mas nós temos isso hoje. E Asa, ele faz isso. Ele começa a demonstrar que o reino de Deus está também na sua casa. E Deus se agrada disso. Aí nós vamos começar a entrar aí, para eu poder não queimar meu tempo, porque a gente tem ainda o café, entrar na guerra contra Israel, que é o momento em que começa a dar uma rateada, como dizem, né? Ou meio que um declínio no reinado de Asa, infelizmente. O slide aí, por favor. 2 Crônicas 15:19, nós até lemos aí também no nosso texto bíblico, que houve paz enquanto Asa, está aí no slide, enquanto Asa confiou em quem? Houve paz. Mas aí, o que acontece? Segundo o comentário Bacon, alguns povos, né, que coisa boa quando a pessoa fica sabendo, muita gente quer saber como é que foi, né? Comenta-se que a tribo de Simeão, se não me falha a memória, e Efraim, mais uma que agora eu esqueci, elas, ao saberem das notícias de como estavam o reino do sul prosperando, por todas as atitudes que Asa tomou, e como o Senhor o fez prosperar, elas começaram a se aproximar de Judá. E Baasa, o governante do reino do norte nesta época, não fica satisfeito com isso. Portanto, ele inicia um cerco por Ramá, meio que um embargo, né? Porque por ali, você tem uma passagem comercial também, tá? E aí você dificulta a movimentação dos insumos para o reino. Você tem um embargo aí. E, infelizmente, ao invés de chegar a um diálogo, ou novamente, como ele fez, né, anteriormente com o reino da Síria, da Etiópia, ao invés de confiar no Senhor, o que o nosso rei faz? Ele faz uma aliança com a Síria, com o rei Ben-Hadad. Como foi isso? Ben-Hadad, na verdade, ele já estava um tanto aliançado com o reino do norte. E Asa pega o ouro do templo e oferece a Ben-Hadad para que ele venha a se aliançar com ele e o ajude nesta batalha. E já estava começando a crescer ali em Ramá. Tanto que Baasa já tinha fortificado Ramá. Né? Aí você pensa, puxa, a gente vê tantas, né, alianças hoje em dia feitas, tem séries aí em que as pessoas fazem as mais variadas alianças, de forma que você fica pensando, como é que essa pessoa fez aliança com essa pessoa, com essa outra pessoa? E aí eu alerto para você, quais têm sido as suas alianças? Quais pessoas têm feito parte do seu círculo de amizade? Não só da rede social. Rede social tem muitas vezes que tem gente que apareceu lá, a pessoa adiciona. Ah, fulano de tal solicitou amizade. Ah, tá bom, adiciona. Tem gente que é assim, nem analisa. Nós precisamos estar atentos aos tipos de alianças que nós fazemos. Porque muitas delas, elas podem nos levar para o buraco. Aí, nós vamos ver o texto aqui. Asa, ele faz aliança com Ben-Hadad.
E Asa consegue vencer o reino de Israel. Muito bem. Mas você não falou que tem aliança que vai te levar para outro lugar, para o buraco? O que acontece depois? Aí no 2:4:1, no segundo parágrafo, Anânia exorta o soberano de Judá quanto à sua atitude equivocada. E Asa, ao invés de reconhecer seu erro, mandou amarrar o profeta com correntes e lançá-lo na prisão. O comentarista aqui, ele até traz que não há indício na palavra de que Anani tenha sido libertado posteriormente. Por que ele está ressaltando isso? Porque é uma forma de enfatizar a obstinação a qual Asa chegou. Começamos bem, começamos caminhando num belo caminho, e agora nós chegamos no caminho da obstinação. Ou seja, é aquela pessoa que chega para se aliancia com você e começa: se eu fosse você, eu fazia assim. Se eu fosse você, eu não deixaria barato. Por que você está fazendo desse jeito? Essa pessoa não merece isso. Cuidado com suas alianças. Aqui está um alerta de um profeta do Deus Altíssimo. Que o caminho da obstinação tem como base as piores alianças. As piores alianças vão lhe encaminhar, vão te conduzir a um caminho de obstinação. O próximo slide. Nesse processo, decorre então a doença de Asa. Ele é repreendido, ele não se arrepende, e o Senhor permite que uma doença venha sobre ele. O comentarista traz que talvez seja gota, um problema circulatório, ou até uma gangrena. Fala 3 vezes, vai ser batizado. Gangrena. Vamos lá. E o que Asa faz? Buscou o Senhor? Está aí no slide escrito isso aí? Quê? Ele buscou quem? Mas para que médico? Por que médico? Se ele tem o Senhor. Próximo slide. Apesar de Asa não ter buscado o Senhor e ido aos médicos, isso não quer dizer que nós, como cristãos, não devemos buscar a medicina. Tá? A grande diferença de Asa para nós, nesses nossos dias, nessa questão da medicina, é que nós procuramos os médicos com a consciência de que quem concede a cura é Deus. Eu não falei no início que quem concede a vitória é? E quem concede a cura é? Simples. Mas na época de Asa, as curas, a medicina, os médicos daquela época eram mais curandeiros, vamos colocar assim. Nosso teólogo aqui ao meu lado que me corrija se eu estiver errado. Mas era muito associado à curanderia. Depois eu vejo se a palavra está certa. Mas era muito associado a misticismo, aos curandeiros. Então, aquilo era algo muito negativo para que ele fosse buscar. Asa não deveria ter feito isso. Asa deveria ter confiado em quem, igreja? O Senhor é a nossa bandeira da vitória. Agora, você hoje, lembre-se, Deus é quem capacita os médicos. A cura vem do Senhor, mas Deus capacita médicos. Então, se você está sentindo alguma coisa e não procura um médico, você está pecando. Ou como? Por quê? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Por gentileza, alguém para ler em alto bom som. Em Lucas 10, 34, nós temos
Oi? 1 Coríntios 6, 19 e o 20. Tá aqui no slide. Obrigado. Glorificar a Deus em nosso corpo e no nosso espírito, que pertencem a Deus, são de Deus. Ou seja, hoje, se você não busca uma ajuda médica, você está prejudicando não só a si mesmo, mas algo que é propriedade de Deus, o seu corpo, a qual habita o Espírito Santo. Então, essa consciência é para nós. Asa, ele tinha que ter um outro caminho, um outro direcionamento. Mas para nós fica este alerta. Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Está sentindo algo? Tem aqueles exames já para certos momentos da vida que você precisa fazer. Aquele check-up. Inclusive, eu tenho que botar o meu dia. O exame de vista, que tem gente que nem com óculos consegue ver, né? Tudo isso é para a preservação do templo do Espírito, que é o seu corpo. Amém? O próximo slide, nossa conclusão. Nós vamos passar aí para a segunda parte. Confiar no Senhor é mais que um imperativo, é uma necessidade. Somente Ele tem o poder de conceder vitória nas nossas maiores guerras. Deposite a sua confiança nele e tenha plena certeza que a sua saúde como um todo será restaurada pelo Jeová Rafa, o Senhor, aquele que cura. Este é o significado. Então, nesta manhã, que você possa observar todo esse decorrer do reinado de Asa e venha entender, como disse Salomão, que o melhor é o fim das coisas, não o seu início. Que a sua vida, o seu ser, o seu corpo é templo do Espírito Santo e que você tem que ter plena confiança no Senhor, como está no título. Porque se você não confia no Senhor, quem poderá te acudir, te socorrer? Alguém riu aí, lembrou de um certo super-herói, né? Quase gritou, né? Ah, tô vendo. A tua porção é o Senhor. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor é a tua vitória. Que você, nesta manhã, saia daqui com esta plena confiança. E que essa plena confiança, ela venha a ser constante na sua vida. Ela não venha a ser algo que vai passar como uma moda, como um sentimento, mas que ela seja algo contínuo, constante, que mesmo nas dificuldades, nos desertos, nos vales da nossa vida, você tenha a plena certeza de quem está contigo, passando pelo vale, passando pelo deserto, é o Senhor. O Senhor vos abençoe. Aplaudamos ao Senhor. Nós vamos agora, eu quero saber aqui, se cada pai que está aqui, ele recebeu um canhotozinho, e nós vamos estar fazendo um sorteio. Nós vamos passar também para o nosso café. Quero agradecer esta rica oportunidade. Cadê nossa secretária aí? Vamos nos pondo de pé, vamos adiantar e remir o tempo, para nós nos posicionarmos ali. Pastor Wilton, Pastor Rubens, orando ao Senhor. Nós passaremos para a segunda parte.
Antes de orarmos, vamos aplaudir mais uma vez pela essa aula maravilhosa que nós tivemos. Deus abençoe o nosso professor, né? Nosso superintendente, ore por ele, para que Deus possa abençoar grandemente a vida dele. Tá? Obrigado por tudo, tá? Amantíssimo Deus, grande e eterno Pai, graças te damos, ó Deus querido, por esse momento que tivemos aprendendo sobre a tua palavra, sobre a história, Senhor Deus, do povo de Israel, povo de Judá, Senhor Deus querido. Senhor Deus, aqui nós como tua igreja, Pai querido, queremos, Senhor Deus, estar firmes, Senhor Deus, em tua palavra, Pai, e seguirmos fiéis a ti, ó Deus querido. Senhor Deus, que através do teu Espírito Santo, ó Pai, tu venha nos conceder, Senhor Deus, essa força, essa ajuda, Pai, para que possamos caminhar, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor Deus querido, nosso irmão Paulo Marcelo, Pai, toma ele em tuas mãos, Senhor Deus, de maneira poderosa, Senhor Deus querido, venha dar a ele cada vez mais capacidade, condição, Deus querido, de estar, Senhor Deus, liderando, Senhor Deus, essa escola dominical, Pai querido, e teu povo, ó Pai querido, possa ser abençoado, Senhor Deus querido, Senhor Deus, toda manhã de domingo aqui, ó Pai querido, Senhor Deus, a cada pai, Senhor Deus, representado aqui, ó Deus, tu venha abençoar, Senhor Deus, toma em tuas mãos, ó Deus, ó Senhor da glória, e tu és o Pai eterno, Senhor Deus querido, e somos gratos a ti, ó Deus, por tudo quanto tem feito em nossas vidas, Pai. Nos abençoa, muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai.